Hoje é dia 9 de março de 2026. Pode ser que tenhamos um golpe em curso contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá, meus queridos e queridas? A gente tem que ficar muito atento a tudo o que está acontecendo. Vamos não perder do horizonte. Saiu o Datafolha no final de semana, mostrando um crescimento do Flávio Bolsonaro, mostrando também que o Lula está razoavelmente forte para as eleições de 26. Vai começar a campanha e a gente tem que estar pronto para muita turbulência e a possibilidade de surgir um novo Sérgio Moro. Vamos ouvir Reinaldo Azevedo na Band News. Bora. Mendonça determina, Alô TV, Mendonça determina abertura de inquérito para apurar vazamento de dados de Vorcaro. O que a gente tem aí? Vai. Reinaldo, o ministro André Mendonça determinou a abertura de um inquérito policial para investigar a divulgação de informações obtidas a partir da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. O material está em poder da CPMI do INSS. A decisão foi tomada após pedido da defesa do banqueiro. Na decisão, Mendonça destaca que o sigilo da fonte, garantia constitucional ao trabalho dos jornalistas, deve ser preservada na apuração. Ao analisar o pedido, Mendonça destacou que a quebra de sigilo não torna públicas as informações obtidas nas investigações. Segundo o ministro, mesmo quando o acesso aos dados é autorizado, as autoridades que recebem o material continuam responsáveis por preservar o caráter sigiloso dessas informações. Hoje eu li um troço dizendo assim, quando a defesa vai ao STF, pede abertura de investigação, está tentando pautar o STF. Peraí, apresentar petição ao poder público... A defesa é a defesa, tá? A defesa tem que defender o cliente deles. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento no nosso campo político, tá? Vão começar a cercear a defesa, vão querer criar um clima de uma lava-jato. Gente, isso significa, Pedro, que você está passando pano para o Alexandre de Moraes? Não. Ontem eu fiz uma entrevista muito boa com a Suzana Bottari, ela colocou uma coisa muito interessante, né? A esquerda tem essa enorme contradição de ter voltado ao poder com o auxílio do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é uma entidade que está numa classe que nós não estamos. Então não dá para a gente botar a mão no fogo por ninguém. É uma briga que eu não sei se é a nossa briga. Mas o fato estão tentando fazer um lavajatismo contra o ministro Alexandre de Moraes e colocar em xeque todo o julgamento do golpe. Vamos lá. Público é o mais universal dos direitos. Aliás, isso é tão importante que está na Constituição americana, como um item fundamental. Se o ministro não quiser, ele não abre. A PF soltou uma nota, a Polícia Federal reafirma que atua em todas as suas investigações seguindo rigorosos padrões de segurança no tratamento de informações e na preservação e garantia dos direitos fundamentais, incluindo o respeito à privacidade e à intimidade. Nenhum relatório, informação de polícia judiciária ou representação apresentada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero conteve dados que não fossem relevantes para a instrução das investigações. Não foram incluídas, portanto, informações relacionadas à intimidade ou à vida privada dos investigados. Não compete à Polícia Federal editar conversas, selecionar ou manipular dados extraídos de equipamentos apreendidos, sob pena, inclusive, de violação do direito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados. Os materiais apreendidos na citada operação estão em poder da Polícia Federal desde novembro de 2025 e em poder da Procuradoria-Geral da República desde janeiro de 2026. Posteriormente, por decisão do então ministro relator do processo, a defesa dos investigados passou a ter acesso à integralidade dessas informações. Da mesma forma, a CPMI do INSS recebeu dados referentes ao objeto de comissão por determinação do atual relator do processo. Por fim, por orientação do diretor-geral da instituição, a equipe responsável pelas investigações encaminhou ao ministro relator representação para abertura de apuração sobre a divulgação indevida de informações sigilosas. Pois é, Juvencio. Boa nota, e ainda bem que a própria PF acha que é preciso investigar. Porque muita coisa também vem realmente da CPMI do INSS, a gente sabe. E também muita gente queria coisa ali para poder divulgar.
Como fizeram com... Escuta, o sigilo do Lulinha. Tudo bem, ele obteve a extensão do mandado de segurança, né, da liminar concedida pelo Dino. Mas o sigilo nós vimos ontem, já está em tudo quanto é canto. É isso, gente. Tá estranha essa história. Tá muito estranha essa história. O Guilherme Boulos gravou um vídeo, o que fazer para vencer em 26. Vamos acompanhar um pouquinho? No meio desse vídeo aqui eu vou fazer o meu editorial de hoje. Vamos lá, meus caros. Nas últimas semanas, meio que se estabeleceu quase um pânico no campo progressista. Tipo, porra, as pesquisas, o Flávio Bolsonaro tá colando no Lula, o que vai ser essa eleição? Pânico que é justificável, né, Boulos? A gente tem que ficar de olho. O tema agora é o seguinte: o que a esquerda e o campo progressista e o governo Lula precisam fazer para a gente ganhar a eleição de outubro desse ano? E é por isso que esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O primeiro ponto é o seguinte: o primeiro grande passo para ganhar uma eleição... Vota no Johnson! Vota no Johnson! É você ganhar a agenda da eleição. Quando se define quais são os grandes temas da eleição, praticamente já se está induzindo quem é que ganha a eleição. É escolher em que campo você joga. Se nós vamos disputar a eleição no campo do adversário, com a torcida do adversário, com a bola do adversário, ou se nós vamos disputar a eleição no nosso campo, com a nossa torcida, com a nossa bola. Então, pense a eleição de 2018, quando o Bolsonaro ganhou do Haddad. Eles conseguiram definir a agenda da eleição. Qual foi a agenda daquela eleição? Era o pânico moral, kit gay, fechar a igreja, mamadeira de piroca. Por mais que você fique respondendo, dizendo se é fake news, se é mentira, eles já ganharam na definição da agenda. Por isso, o desafio principal que nós temos é a iniciativa política para pautar a agenda da eleição de 26. Eles agora estão num momento de ofensiva política na narrativa. Mas vamos olhar, esse momento deles é um contra-ataque a uma vitória narrativa que nós tivemos no ano passado. Want to ring the bell? All right. Ding, ding. Lembra? Até junho do ano passado, você andava em Brasília, eu estava como deputado, você ia lá no Congresso, o Centrão dava o Lula como derrotado, o Tarcísio como presidente do Brasil, o governo estava na defensiva, o governo estava nas cordas, no canto do rio. E a agenda do país era eles botando. Era taxar o PIX, era governo taxador. Essa era a agenda que eles estavam conseguindo definir na agenda pública. O que acontece em junho do ano passado? O Lula toma uma decisão diante de um ataque do Congresso, com a derrubada do decreto do IOF. Vamos lembrar que desde o Collor não se derrubava um decreto presidencial pelo Congresso. O Lula fala, chega, e vai para a ofensiva. E faz a disputa política. Qual foi aquela disputa? Taxação BBB. Vocês estão dizendo que a gente quer taxar? Não, a gente quer zerar imposto de renda para o povo. Vocês estão segurando isso na gaveta há 6 meses. Quem a gente quer taxar é bilionário, banqueiro e bet. A gente quer taxar super rico. O projeto do imposto de renda zera para quem ganha até 5 mil e faz com que quem ganha mais de 1 milhão por ano pague 10%. Quando a gente foi para o embate e deixou claro, aqui é povo versus privilegiados. De que lado que você está? Isso deu um ânimo, uma narrativa, organizou a militância, organizou o debate. E o Trump foi uma mãe para o Lula no ano passado, que foi o tarifaço, né? O tarifaço foi horrível para a economia, mas a economia segurou o rojão. E o Lula ganhou a pauta, Boulos, internacionalmente. E agora o Tarcísio sequer é candidato. Eu já vou desenvolver todos esses pontos que ele está falando, tá, gente? Mas vamos ouvir um pouquinho do Guilherme. Público, daí o Lula começou a crescer. A aprovação do governo que estava lá embaixo começou a crescer. Porque se fez luta política. Porque nos tempos de hoje, bicho, não basta só fazer a comparação. Não adianta a gente chegar e dizer, moradia, é minha área. O Bolsonaro fez 0, acabou com Minha Casa Minha Vida, lançou um Casa Verde e Amarela que nunca fez nada, foi financiamento imobiliário para a classe média. O Lula retomou Minha Casa Minha Vida e vai chegar até 3 milhões de casas contratadas esse ano. Bolsonaro deixou o desemprego
Entanto, o Lula vai terminar o mandato com o menor desemprego da série histórica. Não adianta mais só dizer isso, entendeu? Essa parte da taxação de bilionários, a direita também votou a favor. É o quê? Não, senhor. A direita não é a favor. Ela votou a favor de zerar o imposto de renda depois de ter trabalhado contra, depois de ter atuado contra, mantido 8 meses o negócio parado. Você lembra quando é que foi votado o imposto de renda? Não. Uma semana depois da gente ter botado centenas de milhares de pessoas da rua no ato contra a PEC da blindagem e por taxação dos super ricos. Quando ela viu a reação social, com aquela presepada que o Congresso fez na PEC da blindagem... Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Vai ter que se passar por nós agora. Nós gostaríamos também que, inclusive, medidas cautelares, buscas e apreensões ilegais, como aconteceu inclusive comigo, pudesse passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. E nessa pauta entrou também, fim da 6x1, entrou também taxação de super rico. Opa, aí a direita cedeu e falou, para não ficar feio. Aprovou por unanimidade, mas eles trabalharam até onde puderam para não votar. Então veja, quando a gente tomou a ofensiva para a luta política e falou, ó, o funcionalismo diz que é contra o sistema, vamos discutir quem é o sistema no Brasil. O sistema é banco, o sistema são os grandes interesses financeiros, o sistema é o grande agroexportador. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Quem é que está a favor deles? Quem é que está contra? Ali, eu acho que passou a mensagem, o Lula, a esquerda está a favor do povo, eles estão a favor dos privilegiados. Ali a gente conseguiu botar a narrativa. Começamos a crescer. Falando de junho do ano passado, hein? Um mês depois, o Trump faz o tarifaço no Brasil, depois da conspiração de traição da pátria do Bananinha. O Lula, o que faz? A gente pode achar natural, mas ele fez diferente da maioria dos chefes de Estado atacados pelo Trump. Naquele momento que o Trump atacou, a Europa se ajoelhou e falou fino. O Lula foi atacado e falou que não, soberania não se negocia. O Tarcísio ia para a televisão e dizia, não, tem que dar uma vitória para o Trump. Por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? Bonezinho do Maga, o Bananinha comemorando a Magnitsky, todos os governadores de direita defendendo o Trump, dizendo que o Lula não sabia negociar, que estava colocando em risco. O Lula endureceu. Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. A gente recuperou os símbolos nacionais, a gente trouxe o tema do patriotismo real para o nosso lado e o Lula ganhou o embate. O Trump depois revogou a maior parte da tarifaça e revogou a Magnitsky. O Bananinha tá lá, coitado, não deve nem estar dormindo. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. 1 hora depois... Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado. Vou lá isso aqui só, que aí é foda, né? O Bolo bota música também. É o cabo, o soldado, o coronel no Tribunal Federal. Ou seja, nós conseguimos botar a agenda do país. Bom dia, Rafael! No segundo semestre do ano passado, a gente definiu o campo que a gente ia jogar. Qual era a agenda? Povo versus privilegiados e soberania versus traidores da pátria. Nesses embates, nós ganhamos. E por isso o Lula terminou, no fim do ano passado, chegou ao pico de popularidade de aprovação nesse governo. Agora teve a questão que veio depois. Ninguém luta sozinho em campo, certo? Se o Corinthians jogasse e o outro time não existisse, ia ser 90-0 todo jogo. A questão é, sempre tem um adversário, você joga, a gente acertou, retomou a ofensiva. Houve uma contraofensiva do outro lado. E é isso que nós estamos vivenciando agora. É isso que está gerando uma preocupação, às vezes até um alarmismo do nosso campo. Falar, ó céus, ó terra. Por quê? Eles viram que a gente ganhou a narrativa do tema do imposto de renda, da taxação de super ricos, que a maioria do povo é a favor, da soberania nacional, tanto é que eles jogaram Bananinha aos cães. Vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Falei, esse cara tá tóxico. Aí eles se valeram dos casos INSS, principalmente do Master, de maneira distorcida, mas tentar trazer o trunfo que a direita sempre utilizou para atacar governos populares desde sempre no Brasil. Carimbo de corrupção. Vamos lembrar que, com Getúlio Vargas, a UDN do Carlos Lacerda cria a expressão mar de lama para derrubar o Vargas. É isso que leva ao suicídio do Vargas, inclusive. E a República do Galeão, investigação paralela. Com João Goulart, dos lemas da Marcha da Família com Deus, que foi 15 dias antes do golpe militar de 64, era contra a corrupção. Com o Juscelino, você sabe, a história é até curiosa, né? Até pela falta de criatividade do repertório. O Juscelino foi acusado de ter um triplex em Ipanema. Senhor Lula, o triplex é seu? Não. Mas o senhor tinha interesse em adquirir? Não. Mas o senhor visitou? Sim.
Por quê? Porque queriam me vender. Mas o senhor comprou? Não. Mas o triplex é seu? Não. Mas por que visitou? Porque queriam me vender. Mas o senhor não comprou? Não. Mas o documento tem uma rasura? Mas quem rasura? Não sei. Então como eu vou saber também? Tem um documento aqui que fala do triplex? Tá assinado por quem? A assinatura tá em branco? Então o senhor pode guardar por gentileza. Então, veja, historicamente, a direita ela tem essa tradição udenista, inaugurada pelo Carlos Lacerda, que é carimbar um governo popular como corrupto. Então, eles pegaram o caso INSS e o caso Master e falaram, veja, o Lula voltou, olha como de novo a corrupção apareceu. E isso foi o que estagnou a popularidade do Lula e fez eles aproximarem na pesquisa. Agora, logicamente, nós temos resposta e precisamos fazer o debate, porque uma acusação dita com o silêncio do outro lado, todo mundo vai acreditar na acusação, certo? Se eu estou dizendo, Rodrigo, você roubou a velhinha que mora no andar de baixo do teu prédio e você ficar quieto, todo mundo vai falar, esse cara é ladrão, roubou. Eu não ouço essa resposta em nenhum lugar. Veja lá no debate da CPMI do INSS, o Pimenta, inclusive, fez uma puta fala. Então tem uma relação intrincada aqui dentro do governo Bolsonaro entre esquerda. O Pimenta é provavelmente o melhor deputado na CPMI do INSS. Se vocês querem entender o que está acontecendo no INSS, olhem com atenção Paulo Pimenta. Ah, mas ele apoia o governo, mas ele está explicando tecnicamente o que aconteceu. E o escândalo do desvio surge no governo Bolsonaro. Vamos lá. O tema do Porcaro, Zetel, INSS, Golden Boys, é tudo uma mesma panela, senhor presidente. A panela criminosa do Bolsomaster. Isso é o seguinte, vamos falar de INSS? Onde é que começou o escândalo? No governo Bolsonaro. Quem criou a associação? Seu Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência do Bolsonaro. Tá, o esquema continuou. Mas quando o Lula entrou e chegou nele, determinou que a Controladoria Geral da União, que é um ministério, às vezes o pessoal fala Controladoria do Judiciário. Não, é um ministro indicado pelo Lula, Vinícius de Carvalho, que investigasse, doesse a quem doer. Nós só sabemos de caso que existe o caso INSS porque a CGU do Lula e a Polícia Federal do governo Lula tocaram as investigações. A denúncia tinha chegado no governo Bolsonaro, só que botaram para baixo do tapete. Essa é a lógica deles. Ou seja, se não tem investigação, não tem corrupção, certo? Se você for o maior ladrão do mundo, mas ninguém nunca te investigar, você vai andar por aí como um cara honesto. A diferença é que no governo Lula tem investigação. O Lula chegou a dizer, mas tem o Lulinha, o Fábio, filho do Lula. Você lembra da fala que o Lula fez? O Lula falou, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Mas e o Bolsonaro? O que o Bolsonaro falou quando a Polícia Federal foi investigar o Flavinho, o mesmo Flavinho que vai ser candidato a presidente agora, quando vai da milícia no Rio de Janeiro sobre o assassinato da Marielle? Todo mundo lembra daquela fatídica reunião de ministérios que ele fala, não vou deixar ninguém pegar filho meu, mexer com a minha família. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E não dá pra trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Daí, olha a diferença. O esquema começou lá, eles jogaram pra baixo do tapete. Seguiu. O Lula mandou investigar, investigou, tá pegando todo mundo. Autonomia da Polícia Federal. Quando chegou num filho do Bolsonaro lá atrás, ele queria demitir o ministro, demitir o Papa, demitir todo mundo. Quando o filho do Lula foi citado na investigação, o Lula chega e fala que se investigue e se tiver culpa que pague. E aí, a corrupção é o problema da esquerda. O Master. Mesma coisa, porque todas as manchetes dos últimos 3 meses é Master, é Master, é Master, é Master, é Vorcaro, é Master. Tá, aí a sensação das pessoas, a gente estava falando de corrupção, voltou a falar de corrupção, certo? Então agora tem corrupção. É uma sensação que as pessoas têm. Não se falava porque não tinha investigação. Vamos falar do caso Master, mas vamos falar de verdade. Olhando ali, as fraudes do Master, que a gente inclusive fez o Café com Bolo explicando, e a questão do sistema dos banqueiros foi o último. Tem uma coisa que esse caso do escândalo do Banco Master mostrou, foi exatamente o sistema NUICO. Como é que se funciona? As fraudes do Master começaram lá atrás. Chegou a denúncia para o seu Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, o que ele fez? Opa, guardou na pasta. Aconteceu nada. O Lula entra. O tempo passa. Essa mesma denúncia chegou para o Galípolo, através de uma investigação da Receita Federal, um órgão do governo Lula. A investigação foi avançando. O Master fez um negócio que parece bem esquisito lá na Rio Previdência, no Rio de Janeiro. Com quem? Quem é o governador do Rio de Janeiro? Pois é, né? A pergunta do Adalto, né? E agora, qual que vai ser a posição da Globo Lixo? Pois é, o governo Lula deu 462,3 milhões para a Globo em publicidade do governo federal, né? Para a Globo dar corda
para uma nova Lava Jato. Vamos, gente, vamos fazer contribuições aqui enquanto eu faço o meu editorial, gente. Estamos mostrando aqui o nosso grande ministro Guilherme Boulos. Cláudio Castro. Apoiou o Lula? Não, é bolsonarista. Presidente da Rio Previdência, do Cláudio Castro. O negócio lá do dinheiro jogado pela janela. Quem indicou o presidente da Rio Previdência? Flavinho Bolsonaro. Precisa dizer mais? Precisa? Tá bom. Quem foi salvar o Master e quem não deixou salvar foi o Banco Central, que determinou liquidar. Quem foi salvar? BRB, Banco de Brasília. Quem é o governador do Distrito Federal? Ibanez, bolsonarista, que foi afastado do cargo por ter facilitado o esquema no 8 de janeiro da tentativa de golpe. Quem é citado? Ciro Nogueira, foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Quem o Master, lá através do Zetel, que foi preso agora, cunhado do Vorcaro, financiou campanha? Bolsonaro e o maior doador individual da campanha do Tarcísio. Quem andou no jatinho do Master durante a campanha para fazer campanha para o Bolsonaro? Nicolas Ferreira. E as pessoas têm a pachorra de... Não, na verdade o dono do tem sociedade, tem participação aí a questão, o jatinho. O Vorcaro é o dono do jatinho. O Nicolas voou nele. Dizer que não, o governo Lula, a corrupção voltou. Para, gente. Só que aí tem o seguinte, isso que eu te disse aqui são argumentos reais, colocam a realidade. E hoje eu li que o Vorcaro tinha miliciano próprio, uma prática comum também. Quem tem miliciano? Quem empregou o Adriano da Nóbrega? Quem empregou o Queiroz? Quem tinha ligação com o escritório do crime? Mas mesmo que se esclareça isso, essa resposta se faça presente, basta para ganhar a eleição? Não, isso não basta para ganhar a eleição. Porque nós vemos num tempo de narrativa. Rodrigo, o que eu tô falando aqui para você, e as pessoas que vão assistir o Café com Boulos, é chegar, sei lá, em quantas mil pessoas. E às vezes o meme ou o videozinho dos caras vai chegar em não sei quantas milhões de pessoas. Então não adianta só você ter o argumento. E aí é que entra o tema. Lógico que nós temos que rebater, colocar esses argumentos sobre INSS, sobre Master. Agora, esse é o tema da eleição? Não. E aí é que é a questão. Nós temos que retomar a ofensiva. E qual vai ser? Agora é o momento. 3 temas que, para mim, são os grandes temas da eleição deste ano e são os temas que vão permitir à esquerda retomar a ofensiva da mesma forma como a gente retomou o ano passado, quando estava no canto do ringue, botou quem está do lado do povo, quem está do lado dos privilegiados, ficou claro para a sociedade. Botou quem está do lado do Brasil, quem está do lado do Trump, ficou claro para a sociedade. Com isso, tomando a ofensiva política, pautando a narrativa, trazendo o jogo para o nosso campo, a gente conseguiu ganhar o debate. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, senão a gente vai ficar se defendendo de mentira e de fake news a eleição inteira. E a gente já viu no que isso dá. Então, veja, eu diria que são 3 temas. Primeiro tema, luta pela vida das mulheres. Os casos de feminicídio, agora o estupro coletivo da jovem em Copacabana. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres, né, gente? Esse tema é nosso. Nós temos que nos apropriar desse tema, porque eles vão tentar sequestrar. Eles vão tentar dizer que é com eles. No Rio de Janeiro, os casos de violência contra a mulher, agressão à mulher, assédio, estupro, feminicídio, que é o crime que mais tem crescido no Brasil. Isso precisa virar um grande tema político. E o Lula acertou de puxar o pacto do Brasil contra o feminicídio, de anunciar ações concretas do governo do Brasil para enfrentar o feminicídio e defender a vida das mulheres. Agora, isso não pode ficar só numa agenda de governo, que aí vai lá, fez o ato no Palácio do Planalto, aí tem o 8 de março, legal, isso para. Nós temos que trazer esse debate também para o centro da agenda política. E o Lula fez uma coisa que foi falar, não, esse não é um tema só das mulheres, só das feministas, esse é um tema dos homens, porque quem violenta, quem assedia e quem mata são os homens. E trouxe os homens para o debate, enfrentando um tema histórico, que é o machismo estrutural. Cada um de nós, homens, precisamos ser o professor do outro. Cada um de nós temos que educar os nossos filhos. Cada um de nós tem que educar os nossos companheiros. Se você não está bem com a sua companheira, por favor, não bata nela. Se separe dela. Se ela não gosta de você, ela não é obrigada a ficar com você. Deixa de cuidar da vida dela. O que nós estamos precisando é lição de caráter, de dignidade, de educação, de respeito às nossas companheiras, às mulheres. Este tema precisa ir para o centro da agenda. Bom dia, Deise. De politizar a sociedade, de travar um embate que precisa ser travado. Mas eu estou vendo o Flávio Bolsonaro também querendo fazer esse debate com as mulheres. Cara, o Flávio Bolsonaro, ele tá até engraçado, eu acho. Ele quer debater com mulher, ele falou que queria debater com LGBTs, e ele falou que ele é mais moderado que o pai. É lobo em pele de cordeiro. Isso não convence ninguém. Flávio Bolsonaro, os Bolsonaro, moderado, debater com mulheres, debater com... Essa é a turma que historicamente foi sempre
porrada. A turma que defendeu o agressor de mulher. O time deles, inclusive no Brasil Paralelo, que fez documentário detratando a Maria da Penha, que passou a sofrer ameaça e anda com escolta policial até hoje por causa disso. Essa turma diz que agora quer conversar com mulher. O pai dele, que disse que preferia ter um filho ladrão do que gay, ele quer conversar com LGBT. Eles que tentaram dar um golpe de Estado e agora pagar de moderado. Isso não cola. Me desculpe, mas isso não vai colar. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Essa fantasia, ela é esquisita demais para alguém poder levar a sério e acreditar. Segunda questão, soberania nacional. Não acho que ele é o principal da campanha, mas ele será um tema-chave, porque olha o que está acontecendo no mundo. O Trump está bagunçando o coreto, o Trump pegou a ordem mundial e fez igual um quebra-cabeça, assim, ó, bagunçou tudo. E as pessoas, lógico, estão olhando isso apreensivas, no mundo inteiro. Mas o ataque dos erros ao Irã ajuda a direita ou ajuda a esquerda? Não, cara, o Olá, ataque dos Cláudio, Estados bem-vindo, Unidos ao querido. Irã mostra o quanto é importante ter um governo soberano. Mostra que o Trump e os Estados Unidos estão com uma política neocolonial, imperialista, agressiva. Foram lá sequestrar Maduro, agora foram lá, mataram o Ayatollah. Alguém acha que é por democracia? Para, é petróleo. Aqui nós temos terras raras, aqui nós temos minerais críticos. O que eles querem é botar isso sob tutela deles. Ou seja, ter um governo soberano que defenda os interesses nacionais, como o Lula fez no primeiro embate com o Trump, que não é o fim da guerra, foi a primeira batalha, e nós ganhamos a primeira batalha, é essencial. A turminha de lá com o bonezinho do MAGA, a turminha de lá em Miami conspirando contra os trabalhadores brasileiros, que queria tirar emprego daqui para levar para os Estados Unidos com tarifaço, e o nosso lado defendendo a pátria, defendendo o Brasil, defendendo um projeto nacional e soberania, sabendo da potência e da força que nós temos, que o nosso país tem. Eu acho que essa é a localização do tema. Trump cria um fato novo por semana. Esse tema vai estar na eleição, queiremos ou não. Nós precisamos tratar essa questão. Cadê o bonezinho do MAGA? Grande dia. Sumiu, saiu de moda. Porque também vai chegando perto da eleição e eles perceberam que aquilo ficou muito feio, vexatório. Eu não sei se o Tarcísio perdeu o dele ou se ele tomou vergonha na cara. Ele e a turma toda. Cara, os caras botaram bandeira dos Estados Unidos. Ó, o Giovanni falou aqui. E, gente, quando eu tô falando com vocês aqui, vão mandando superchats. Façam contribuições. Ontem foi muito baixo, tá? De ajudas. Boulos, o presidente Lula precisa melhorar muito a sua comunicação. Esse vídeo do Guilherme tá muito bom. Tá elencando discursos do Lula que eu não lembrava mais. A gente precisa melhorar a comunicação, precisamos lutar pelo fim da 6x1, precisamos lutar por soberania e precisamos lutar pelos programas sociais que o governo recuperou. Olha o que o Giovanni está falando. Jamil Chad divulgou agora que os Estados Unidos vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Olha a intervenção internacional, gente. Olha a intervenção internacional. Olha a importância de vocês ajudarem canais como o nosso. A gente está sem nenhuma contribuição e quase 200 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Vamos financiar, gente. Vamos ajudar aqui o nosso trabalho. É ano de eleição, é ano de combate, é um ano de uma guerra. Nós estamos encarando uma guerra. É guerra, gente. Eu não estou brincando com vocês. É guerra. A gente está falando a respeito de uma guerra. Então vamos continuar vendo o Guilherme. Se o Tarcísio perdeu o dele ou se ele tomou vergonha na cara. Ele e a turma toda. Cara, os caras botaram bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro, dia da independência do Brasil, na Paulista, um bandeirão dos Estados Unidos. Quem interessa esquecer isso? Nós temos que retomar esse debate. O terceiro tema que, do meu ponto de vista, será o grande tema de 2026, que ele pode trazer a maior vitória para o povo e para os trabalhadores brasileiros desde a Constituição de 88. Esse tema é redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. Este é o tema de 2026 no Brasil. Tá exagerando? Exagerando? Cara, a última redução da jornada de trabalho no país foi na Constituição de 88. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Há 38 anos atrás. A tecnologia avançou pra caramba de lá pra cá. O modo de trabalho mudou e a jornada não diminuiu 1 hora, 1 minuto. Esse debate veio da sociedade. VAT, a Érica abraçou a pauta com a PEC. Apresentando ao ministro a nossa PEC para o fim da escala 6x1 e também o que é esse movimento organizado por milhares de trabalhadores em todo o Brasil que sabem que a escala 6x1 é uma escala desumana. E o Lula encampou e comprou abrigo, o presidente da República, e falou, o momento é agora. Vamos reduzir jornada para 40 horas, acabar com a 6x1 e sem redução de salário.
Isso tem gerado a histeria generalizada do andar de cima no país. Essa é a realidade. É isso que está acontecendo agora. Sabe quem está a favor de reduzir a jornada 6 por 1, gente? O Reinaldo Azevedo. Eu conversei com ele a respeito disso. Ele está falando publicamente. É uma das poucas vozes da imprensa corporativa. A gente precisa fazer uma massa crítica em cima disso. Uma massa crítica em cima disso. Vamos lá. Você está vendo essas semanas as declarações de todas as grandes confederações, comércio, indústria, agro, todas as confederações patronais, todos os jornalões soltando editoriais, fazendo terrorismo econômico. Toda vez que se reivindica um benefício nesse país, se diz que o benefício vai causar desemprego. Será que nós, os trabalhadores, somos imbecis de reivindicar alguma coisa que prejudica a gente? Aí nós temos um estudo do IPEA extremamente sério, mostrando que o impacto para as empresas do fim da escala 6 por 1 é muito menor do que eles estão vendendo. Aí nós temos o estudo do Sebrae, extraordinário, mostrando que os próprios pequenos empresários, porque o que os grandes fazem? Eles usam os pequenos para se proteger. Vamos, gente. Então, um grande empresário sabe que ninguém é simpático a ele. Então ele fala, não, os pequenos é que vão se ferrar. Aí o Sebrae fez uma pesquisa com os pequenos. A maioria dos pequenos empresários falam, isso não altera significativamente o funcionamento da minha empresa. A mudança de escala e de jornada. Eu sou empresária há 40 anos, um funcionário feliz, ele rende para o patrão. Precisa ser bem tratado também. Ninguém é burro de carga. Folga é necessário, gente. Senão o funcionário fica infeliz e não rende. Feita, pesquisa do Sebrae. Ou seja, esse debate já está no centro da agenda do país. 73% dos brasileiros são a favor. Isso divide até o campo bolsonarista. E o Cleitinho, fazendo um discurso enfático, parecia um sindicalista a favor do fim da escala 6 por 1. O Nicolas Ferreira, quando foi lá atrás, quando surgiu o debate, se posicionou contra, tomou um pau na rede dele próprio. Isso não acende um alerta para a esquerda que a pauta pode ser sequestrada pela direita? Não vai ser sequestrada. Essa pauta é dos trabalhadores, é do povo. Essa pauta é uma das melhores pautas para mostrar quem é o sistema. Sabe por que a direita não vai encampar a pauta? A não ser quando já tiver ganho, pode fazer igual imposto de renda. Depois que eles virem que não deu mesmo, aí vota todo mundo a favor para ninguém botar digital. Mas sabe o que eles não vão fazer? Porque eles não podem. Porque eles têm compromisso com a elite privilegiada deste país. Porque eles são o sistema econômico desse país. Isso é o mais claro. Por isso eles não têm condições. Olha, Valdemar, você não viu? Com o Rueda. Valdemar falou, não podemos nem deixar votar. É ano eleitoral, ninguém vai votar contra. Votar contra o 6 por 1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. Aí depois veio o presidente dos republicanos falar de ócio. Parece que pediu desculpa, né? Ou seja, eles estão fazendo um lobby violento para não deixar votar. Então, veja, esse embate, o Lula, o governo, nós vamos estar contra a elite privilegiada desse país, contra a grande mídia desse país que já se posicionou. Tem notícia até que em redações já tem uma orientação tendenciosa de como tratar o tema da 6 por 1. Esse é o grande embate. Esse é o embate que faz a gente trazer a bola e o jogo para o nosso campo. Nós vamos estar ao lado de mais de 70% do povo brasileiro. Se esse embate, se já fecha, aprovar, Lula está eleito? Não, cara, eleição é só depois que apura. Não tem essa de estar eleito. E nós não estamos travando esse debate por causa de eleição. Esse debate já estava sendo travado, já tinha sido assumido pelo governo lá atrás. Agora, esse é um debate que coloca a discussão pública do país no lugar certo, que é quem está de cada lado. Tira todos os desvios de atenção e todas as cortinas de fumaça do meio do caminho. Não tem espaço para ficar discutindo, vai fechar a igreja, o kit gay. Se a gente consegue botar isso no centro do debate público e mobilizar a sociedade, nós estamos caminhando com as categorias. Lá o Espírito Santo foi incrível. Mais de 1000 garis, uma grande assembleia pelo fim da escala 6 por 1, Piauí, que a gente fez aqui no Distrito Federal, metalúrgicos do ABC, ir lá com o povo, organizar esse processo. É um papel dos movimentos sociais, é um papel das centrais sindicais e do governo tomar lado e pautar. Mas o governo tem que governar para todos. É verdade, o Lula é o cara que mais tem consciência disso na vida. Sempre foi um cara que governou com uma ideia de unidade nacional. Agora, também sempre teve lado e nunca escondeu isso. Sabe quem o elegeu, sabe de onde veio e sabe para onde vai voltar. Mas essa pauta é possível diante de tanta resistência de empresários, jornal e político?
Cara, essa é uma pauta de sobrevivência. Não é discutir uma coisa, se der Deus. Não. Isso é a vida das pessoas, é o tempo das pessoas, é ter tempo da família, é ter tempo de cuidado. É uma pauta muito essencial, muito visceral para milhões de pessoas no nosso país. E para quem tem dúvida, bom, quem acreditava, depois da PEC da blindagem ser aprovada com 310 votos na Câmara, que ela seria engavetada na semana seguinte? Ninguém, né? Vamos pingar, Quem que mudou gente. isso? Força popular, a mobilização, tomar a ofensiva, fazer o enfrentamento. E é isso que precisa ser feito agora. É por aí que está. Definir a agenda política do país em 2026. Começa por aí. Achar que a eleição vai se decidir só em outubro? Não. A grande batalha que nós vamos ter esse ano começa com a definição de em que campo nós vamos jogar. E acho que esses 3 temas, soberania, vida das mulheres e a escala 6x1, são os temas que a gente vai fazer o enfrentamento esse ano. Gente, esse vídeo do Boulos é genial. O Boulos e o Reinaldo Azevedo estão dando o caminho das pedras para a gente não perder a eleição. O Boulos é muito preparado. Aqui nós somos suspeitos porque a gente gosta muito dele, mas esse vídeo tecnicamente está muito bom. A gente precisa pautar essa eleição e a gente tem que parar de cair nas cascas de banana do escândalo do Master. Esse é o meu editorial de hoje, meus queridos e queridas, dia 9 de março de 2026. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!